Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente. Tô gravando no automático, provavelmente a imagem vai ficar mais colored. Vamos ver se vocês acham melhor assim. Mas hoje nós vamos falar sobre um seriado polêmico que mexeu com os âmagos, os culhões de uma sociedade burra e hipócrita. Hoje vamos falar sobre Round 6, não sei porque eu vou perder meu tempo falando sobre isso, a sociedade já devia saber, mas nós vamos bater um papo sobre esse seriadinho sem vergonha que tá mexendo aí com os âmagos da Internerds. Olá de novo, meus amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, guardando meu cartãozinho aqui. Vamos lá, hoje nós vamos bater um papo sobre Round 6. 6 rounds. 6 rounds. É um seriadinho sem vergonha que saiu no Netflix, que não tem nada demais. Por que nada demais e que eu acho que as pessoas estão polemizando muita coisa? Parece que assim, a sociedade está tranquila, eu preciso de algo para criar um mi. E aí cria-se um mi sobre um seriado só porque tem brincadeiras de criança. Como diria, né? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Vamos entender o que está acontecendo? Brincadeiras à parte. E por que, em minha opinião, é uma baita hipocrisia e assim, os caras parecem que não tem mais o que fazer e inventa moda. Seriadinho no Netflix. Hoje, nós temos eu acho que a mídia, a velocidade da informação, a facilidade de você ter acesso a recursos hoje é impressionante. Em 1975, quando nasceu o Tio Spookius, nós não tínhamos esse tipo de coisa. A única coisa que fornecia informação era a televisão. SBT, Record, Rede Manchete, e que trazia pra gente os filmezinhos. Putz, eu assistia filmes Braddock, Rambo, que tinha morte pra dedéu, Comando Delta, puta, era sangue pra tudo que era lado, morte, matava criança, matava todo mundo, tava nem aí. Ninguém falava nada. Morte atrás de morte. Tinha Massacre nos Estados Unidos, puta, um outro filme lá absurdo. O Charles Bronson, com sua Magnum 44, com aquele bigode safado sem vergonha, saía disparando pra todo mundo, matando todo mundo geral. Não importa se era bandido, mocinho, todo mundo morria. Ninguém falava nada. Simplesmente é um filme, porra, ninguém vai sair por aí empolgado matando. Arnold Schwarzenegger também explodindo todo mundo por aí. Ninguém falava nada. Tive acesso ao videocassete, puta, anos e anos e anos depois, meu pai aparece em casa com um videocassete, primeiro filme que eu assisto, Tubarão. Nunca mais entrei na água. Que cagaço, medo daquele bicho sem vergonha aparecer, olhar pra mim e falar "Olá, que tal?" e arrancar a minha perna. Apareceu Indiana Jones, segunda fita VHS que meu pai adquiriu, a Arca Sagrada, maravilhoso, não é mesmo? Nunca entrei numa caverna e fugia das cobras, era assim. Brincadeira, mas todo mundo sabia diferenciar o que era realidade do que era fantasia, o que era o medo, o que era simplesmente a mágica do cinema. Era isso. Mas hoje parece que as pessoas não sabem diferenciar o que é mágica do cinema e parte do princípio de que tudo é realidade. Filmes de terror baseado em fatos reais, o imbecil acredita que aquilo é baseado em fatos reais, vindo de um diretor mentiroso. Então, baseado em fatos reais, o bicho vai pegar o teu pé à noite. Daqui a pouco eles vão falar, baseado em fatos, não acredite no Spook Houses. Não existe isso. Mas as pessoas criam seus medos e acham que aquilo é real. O que é real e o que não é real? Round 6, ele é uma ferramenta lúdica, um filme lúdico que utiliza ferramentas ligadas à infância de uma pessoa. Quem não assistiu, assista, não tenha medo, tá? Só não coloca seu filho para assistir
Porque tem lá, acho que uma classificação etária para aquilo. Eu não sei se é 16 anos, eu não sei. Tem uma classificação etária, então respeite a classificação etária, tudo bem? Então vamos entender. Nós temos um senhor de idade, rico pra dedéu, e que teve uma infância e sempre foi apegado ali às suas brincadeiras de infância, sempre gostou daquilo, e viu uma possibilidade de chegar para pessoas endividadas, sem nada mais na vida, com dívidas bilionárias, tratando da conversão da moeda, lá bilhões, aqui seria milhões, tá? Então ali, aqui seria uma realidade onde as pessoas estariam endividadas de uma maneira assustadora e que chega para essas pessoas e fala, cara, você quer dinheiro? Porra, se eu quero. Então você vai ter que passar por uma prova, 6 provas. E aí vocês vão ganhar um cofrinho gigante com bilhões de won, sei lá, acho que era wons, né? É uma moeda da Coreia do Sul. Você vai ter acesso a tudo isso, beleza? Combinadinho, bora! Quantas pessoas aqui no Brasil fariam o mesmo? Talvez muito mais do que a gente imagine, não é mesmo? Para passar pela prova do Faustão, quanto eles pagavam? 50 conto? Para você subir lá na ponte do rio que cai e tomar bola de um canhoneiro que podia arrebentar tua cabeça e teu queixo e você ainda morrer afogado numa piscina caso você não soubesse nadar? Comparações esdrúxulas, mas as pessoas com dívida vão topar qualquer coisa, beleza? Então foram lá passar por uma prova. A prova tinha condições e uma das regras é, se a maioria quiser desistir, nós aceitamos. Porra, então tem condições? Tem. Se a maioria votar a favor dizendo nós queremos desistir, você consegue ir para casa sem nada no bolso, mas pelo menos você viu o que é. Caso você queira voltar ao game sabendo o que é, nós eventualmente podemos te encontrar novamente e você participa do jogo. Porra, gostei. Vou lá. Chegou lá, tinha, sei lá, 100 pessoas na sala para passar por essa prova. Sei lá, tô chutando, nem lembro quantas pessoas tinham. Mas que seja, eu acho que o último número era 500, né? Tinham 500 pessoas, 600 pessoas. Tudo bem. Todas as pessoas tinham o mesmo interesse. Grana para pagar a dívida. Independente se é homem, se é mulher, se tá, sei lá, se tá doente, não tá doente, se é inteligente, se é burro, não importa. Todos estão na mesma condição. Grana. Primeiro jogo, é um jogo infantil. Todos os jogos são infantis. Batatinha, 1, 2, 3. Não conhecia nenhum desses jogos. Beleza, são jogos daquela região. Os caras têm que correr, o bonecão vira para trás e você tem que ficar parado. Regra simples. As pessoas ficavam brincando, morriam, tomava tiro. E aí todo mundo correu assustado, tomava tiro. As pessoas que entenderam, pararam e foram só observando. Quem realmente comprou a prova foi até o final, as pessoas se assustaram, quem sobreviveu, votou. Vocês querem sair da prova? Queremos. Muito bem, façam a votação. A maioria continua. Se a maioria continua, dizendo, ok, nós vamos continuar, queremos continuar, bora pro jogo. Vamos continuar. E assim vai. O que impera é a grana, é a necessidade e não necessariamente a vida. O cara vai sair de lá, ele vai ser morto pelo agiota. Ele vai ser morto por aquele que ele deve dinheiro. Não deve dinheiro ao banco, ele deve dinheiro a agiotas. Nesse caso, a pessoa mata. Se mata, ele vai falar, pô, eu prefiro morrer tentando no jogo do que morrer lá fora. Agora, o que realmente traz? As pessoas só viram as brincadeiras de criança. Por quê? Porque a mente da pessoa só vê aquilo que interessa. Eles ainda estão dentro da caixinha de uma sociedade burra e hipócrita. O que vai além, o que transcende o jogo, as pessoas não perceberam. Poucos canais, eu não assisti, eu assisti um canal só que falou tanto absurdo, tanta idiotice. Um canal que está preocupado com joguinhos de criança. Cara, joguinho de criança? Acorda pra vida, animal. Você quer saber o que é pior lá dentro? Não é o joguinho de criança, não é batatinha frita 1, 2, 3, não é bolinha de gude que vai custar a sua vida. Sabe o que é pior? É a vida. E eu vou te explicar o que acontece.
O jogo apareceu duas regras que são importantes e que parece que quem assistiu não assistiu até o final e não entendeu. Primeira coisa, você pode desistir quando a maioria votar. A maioria votou, acabou o jogo, vão para casa, encerra se ninguém leva um puto. Se vocês quiserem voltar para o jogo, você volta. A regra é clara. Segunda regra, todos ali são iguais. Iguais. E quem realmente tiver informação privilegiada ou alguém se perfazer sobre o outro, vai pagar com a vida. E aconteceu isso, e nós vamos explicar. Primeira coisa, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe desigualdade. A gente sabe que existe malandragem. A gente sabe que existe interesses e grupos de interesse. Simples. Seu filho está na escola, qual é o grupo de interesse que ele cria? Ou você acha que é todo mundo igualzinho e bonitinho? Ele vai se juntar num jogo de futebol com os mais rápidos ou os mais fortes? Ele cria grupos de interesse de estudo. O quê? Ele vai se unir com os mais inteligentes. Ele vai criar grupos baseados em interesses dele. As amizades são baseadas em interesse que ele tenha. É assim. Graus de afinidade. Eu tenho afinidade com pessoas que são inteligentes, eu vou andar com pessoas inteligentes. Eu tenho afinidade com pessoas que têm habilidade para jogar bola, eu vou andar com pessoas que jogam bola. Por quê? Porque eu crio grupos baseados naquilo que eu acredito, naquilo que eu sou. Sempre foi assim. Na minha faculdade, os grupos eram baseados em interesse. As pessoas buscavam pessoas mais inteligentes para conseguir passar das provas às quais as pessoas tinham mais dificuldade. Sempre foi assim. Pessoas buscam interagir com aqueles que são iguais. E vão se perfazer dizendo, eu preciso de alguém mais forte, eu preciso de alguém mais inteligente. No jogo, presta atenção, queridão. Quando a gente tinha grupos ali formados, qual era a intenção dos caras? Quando eles viram o que precisavam, eu quero pessoas inteligentes e eu quero pessoas fortes. Quais eram os excluídos? Os de idade e as mulheres. Que interessante, né? As mulheres eram excluídas e as pessoas de idade também. Engraçado, a gente vive numa sociedade que faz o quê? Exclui as mulheres e exclui as pessoas de idade, as quais não têm mais valor. Não tem. As pessoas de idade se aposentam, não têm nem valor para a sociedade economicamente. Elas simplesmente estão esperando a morte. É cruel, mas é verdade. As mulheres, elas são excluídas. Por quê? Porque dentro dos grupos, eles precisavam de pessoas fortes. Teoricamente, o homem tem uma estrutura muscular mais forte que a mulher. Grupos de inteligência, as mulheres também eram excluídas. Por quê? Porque a sociedade assim o fez durante séculos. Homem, por exemplo, na vida, o homem tem um salário maior que o da mulher. Eu trabalhei em empresas que tinham mulheres que ganhavam muito mais do que eu. Mas, obviamente, meritocracia, elas mereciam. Mas dentro de empresas hoje, você vai ver quanto realmente são homens e mulheres que trabalham. É 50%? Não, não é igualitário. Pesa muito mais contratação de mulheres do que de homens. Por quê? Qualquer pessoa do RH sabe em que a mulher, por exemplo, tem o período que ela vai engravidar e ela vai ter a licença maternidade que ela vai ficar 6 meses trabalhando, não sei, talvez em casa, mas a atenção é para o filho. Ela vai ganhar o salário integral e trabalhar muito menos do que ela deveria. Então, empresas hoje dentro de uma sociedade evitam contratar mulheres por causa disso. E é fato, mas não é tão público assim os motivos. Todo mundo aqui sabe disso. Eu trabalhei em várias empresas e as empresas sempre tinham esse discurso. Não vou contratar mulheres por causa disso. E pronto. Mas ninguém fala nada. Então nós já temos uma sociedade onde nós temos uma pessoa de idade que é excluída e as mulheres são excluídas. Até mesmo dentro da religião, tem igrejas que são misóginas, que elas colocam a mulher abaixo do homem com obrigações para o homem. Mas por que ninguém fala nada? Porque é implícito numa sociedade, mas não é escarado, não é de uma maneira tão na cara. As pessoas que estão inseridas dentro desses conceitos sabem disso. As mulheres sabem disso. E
no seriado a preocupação é a brincadeira da batatinha 1, 2, 3, e não é de como a sociedade é constituída. A hipocrisia, ela é clara. Os grupos de interesse, então cria-se um grupo dos ditos perdedores e um grupo dos mais fortes, onde você tinha um líder que era um bandidão, com uma tatuagem, todo malandrão, e que criou uma estrutura de gente que era, vamos dizer assim, mau caráter e pessoas ali malandrão. E um grupo onde seriam considerados os perdedores e que reunia realmente mulheres, velhos e pessoas que não tinham habilidades ou classificação nenhuma. Eram os rejeitados. O cara que era o malandrão, por exemplo, ele recebeu até a relação de sexo. Ou seja, tinha uma mulher que transou com ele para poder ter o quê? A possibilidade de estar no seu grupo. Engraçado, deixa eu entender. Quantas novelas vocês já assistiram que tinha realmente relações sexuais de interesse? Ou seja, a mulher tem interesse em conseguir uma vaga maior na empresa e perfaz utilizando-se do seu corpo e chantageando o seu chefe. Existe novela assim? Claro que existe. Existem empresas assim? Existem. Mas isso não é observado. Claro que não, porque é implícito na sociedade. Então vamos ficar quietinho porque isso não precisa vir à tona, não é mesmo? Se a minha secretária transa comigo, ou se minha funcionária transa comigo e minha mulher não sabe, por que a gente vai trazer isso à tona? É melhor ficar quieto. Mas o grupo de interesse existe. O interesse existe. Mas isso não é apresentado assim explicitamente para a sociedade, não é mesmo? Mas a batatinha 1, 2, 3 é. Ai meu Deus, o meu filho está assistindo isso. Ai, o que ele vai pensar? Mas mãe, por que aquele senhor de idade ficou excluído? Ai filho, isso aí não importa, mas ai a batatinha, ai, o que eu vou fazer com isso? Tráfico de órgãos. Nós tínhamos um médico que um grupo de pessoas, mau caráter, que estavam lá para coordenar o jogo, utilizou-se daquele médico para poder fazer cirurgias junto às pessoas que faleceram ou que estavam ali morrendo, mas que perderam o jogo, e usavam para fazer tráfico de órgãos. Nossa, eu nunca vi tráfico de órgãos. É mesmo, eu não sei em que mundo que você existe, mas existe tráfico de órgãos. Existe até um filme que chama 13 Horas de Trampo, né? Que é uma médica e que tem que fazer esse processo de retirada de órgãos. Eu não vi o filme, mas eu sei do que se trata, vi a chamada lá, o trailer, e ela faz isso para poder ali arcar com dívidas que ela recebeu tal, e ela tem que fazer a retirada de órgãos dentro de um hospital. Eu lembro que eu trabalhei para certos médicos há muito tempo atrás e que eles falaram que eventualmente bolsas de sangue desapareciam de certos hospitais de São Paulo. Por que bolsas de sangue sumiam? Quanto custa uma bolsa de sangue? Procura na internet o valor de uma bolsa de sangue. Quando um traficante, um bandido, ele toma tiro e troca tiro com a polícia e é levado para a comunidade que abraça esse tipo de coisa, ele não pode ir para o hospital. Por quê? Porque se ele entra no hospital, a polícia leva ele preso. Então o que acontece? Esses caras furtam essas bolsas de sangue ou entram em comum acordo com funcionários do hospital que levam essas bolsas de sangue para a comunidade para poder atender ali os bandidos que trocaram tiro com a polícia. Tio Spook, eu não sabia disso, mas e a batatinha 1, 2, 3? Isso acontece dentro da sua sociedade, mas acho que as pessoas não falam. Encobre, melhor ficar quietinho. E aí o que acontece com o médico dentro do jogo? Ele morre. Por que ele morre? Matam ele, né? Safado, sem vergonha. O líder, o criador do jogo, mata. Por quê? Porque todos ali têm que respeitar o lado igualitário. Ou seja, ninguém pode ter informações privilegiadas. E o médico tinha, porque ele prestava serviço para os bandidos, tinha informação privilegiada e levava isso para o líder do seu grupo, que só o aceitou porque ele trazia essas informações privilegiadas. Ou seja, grupos de interesse. Grupos de interesse e informação privilegiada existem há milhões de anos. No YouTube,
A gente acabou de ver um escândalo que está acontecendo junto a vários canais que são politicamente, vamos dizer assim, são fatores políticos, o qual o cara recebia informação privilegiada de uma estagiária que trabalhava para o ministro. O cara recebia essa informação privilegiada sobre outras pessoas do governo e saía na mídia bradando como se ele prevesse o futuro. Ele ganhou milhões fazendo esse tipo de coisa por informação privilegiada. No mercado financeiro existem informações privilegiadas que vocês nem fazem ideia. Por exemplo, essa informação que você recebe hoje no jornal, ela é defasada. Você sabia disso, queridão? Não sabia, né? Tudo que você lê hoje é notícia de ontem. O mercado financeiro, ele ganha informações privilegiadas dentro das agências de notícia que recebem via broadcast. O cara está trabalhando lá na bolsa, sentadinho, na sua mesa e fica pipocando mensagem em tempo real. Sei lá, qualquer coisa que aconteça, Petrobras, em grupos de energia elétrica, educacional e tudo mais listadas em bolsa, ele recebe informação um dia antes de sair no jornal, querido. E o cara já está operando em cima disso, ganhando milhões. E aí, quando sai no jornal, toda aquela massa de gado que olha e fala, nossa, eu vou comprar hoje Croton. A informação já tinha sido vazada ontem e os caras já performaram a grana que poderia e depois vem o gado ali e recebe a informação um dia depois e as operações de compra e venda já tinham sido realizadas. O que você ganha é pífio perto do cara que já ganhou com uma informação privilegiada. Eu trabalhei no mercado financeiro, todos os broadcasts funcionam dessa maneira. Eles pagam para receber informação um dia antes do que sai no jornal. É assim que o mercado financeiro consegue ganhar milhões e milhões e milhões. E aí? A informação privilegiada do médico é pífia perto da informação privilegiada do que hoje as pessoas ganham dentro de empresas, dentro de transações financeiras. Quantas mensagens, quantas reclamações a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, não recebe por dia por denúncia de informações privilegiadas de empresas? E aí, muda alguma coisa? A sociedade continua agindo dessa maneira. Mas parece que batatinha 1, 2, 3 é mais importante do que toda a hipocrisia vista lá dentro. Então nós temos grupos de interesse que são criados por pessoas que são mais fortes para poder suprir as provas. Cabo de guerra foi uma das provas que precisou de força. Pessoas inteligentes para poder entender as brincadeiras. Todos inseridos no mesmo contexto de endividamento, todos estavam na mesma situação. Eles tinham liberdade de poder sair do jogo quando eles quiserem, sendo a maioria votando para isso. Então não tinha como. A questão de ninguém receber informação privilegiada, todos tinham que ter a mesma informação e todos tinham que agir de acordo com o que era passado pelos líderes dos jogos. A situação dos velhos, dos idosos, e das mulheres, o qual eram deixadas de lado, já que elas não eram consideradas pessoas inteligentes ou fortes, inclusive os senhores de idade não tinham valor nenhum. E era engraçado, né? Só um rapaz é que, dentro da sua compaixão, conseguiu agir com a sua própria natureza, ou seja, compassiva. Nós temos as mulheres, ele ia lá, conversava com as mulheres, ele tentava interagir com as mulheres, ele trazia o senhor de idade para perto, ele cuidou do senhor de idade e ele sobreviveu. Agora, é surreal, onde você vê pessoas que seriam tão bonzinhos dentro de uma sociedade fora, mas tornaram-se animais dentro de um jogo. Pessoas que tornaram-se cruéis, pessoas que realmente estavam nem aí para a vida do próximo e o que importava era somente ele e não o grupo dele. O porquê que a batatinha era mais importante do que todos esses fatores inseridos dentro de uma sociedade em que as pessoas não prestaram devida atenção. Ou seja, a sociedade independe, o indivíduo, mesmo inserido dentro de uma vida onde o seu dia a dia acontece normalmente, ou dentro de um grupo que ele tem que sair de lá com todas as suas dívidas pagas e ainda milionário, é a mesma
o mesmo comportamento. Ele não muda, ele continua sendo um animal, ele continua agindo errado numa sociedade, ele continua agindo pelo que ele predetermina do que é certo, do que é o errado. O jogo, ao invés das pessoas entenderem que é uma mudança de caráter, uma mudança de postura, os valores sendo novamente colocados para ele, dizendo, cara, eu te dou uma chance de você mudar os seus valores. Você muda os seus valores ou não? E eles não mudam os valores. O que importa é a grana, o que importa é o quão realmente eles vão sair de lá deixando o próximo se ferrar. Eles têm todas as ferramentas capazes de mudar o seu comportamento, sua postura, mudar a sua pessoa. Mas o que importa é a batatinha 1, 2 e 3, que é o jogo da criança. Por quê? Por que a sociedade está preocupada com o que a criança está vendo dentro daquelas brincadeiras e não com relação ao que a sociedade faz e que a criança nem percebe, porque ela não tem idade para entender que o papai e a mamãe estão agindo de maneira errada dentro de suas próprias vidas? Me expliquem. Nós temos isso acontecendo nas empresas, nós temos isso acontecendo numa sociedade, nós temos isso acontecendo em grupos de amigos, nós temos isso acontecendo em qualquer ambiente que o ser humano entre. É sexo, é dinheiro, é grupos de interesse que são favoritismos, ou seja, eu vou atrás de pessoas inteligentes para poder fazer o meu trabalho mais rápido e eu posso ir para casa. Ou fazer grupos de estudo no qual eu não preciso nem estudar, eu deixo os outros estudando e eu passo com o meu nome no trabalho deles. Ou realmente qualquer outro crime que aconteça dentro de uma sociedade, mas que é encoberto. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com jogos de criança. De novo, os jogos de criança, eles são só para mostrar, mesmo inseridos dentro de um conceito de inocência, de pureza, porque o jogo, independente do que você vai morrer ou não, mas o jogo, ele relembra como você deveria ser, ou seja, voltar a ser criança, voltar a entender que aquilo é uma brincadeira, voltar a entender que aquilo é uma participação de grupos de pessoas. As pessoas ainda perfazem todos os seus crimes dentro daqueles lugares. Algumas provas, obviamente, elas são fator de sorte. Outras, cara, batatinha você poderia passar tranquilamente respeitando a regra do jogo. Anda, para e sai. O senhor de idade, mesmo ele sendo o líder de toda aquela situação, né, o criador dos jogos, ele estava se divertindo como todo mundo. Ele andava, parava, andava, parava, andava, parava. Da bola de gude foi vexatório. Aquilo lá é de deixar realmente preocupado o como a sociedade consegue ser bandida. Então, nós tínhamos dois grupos que chamaram muita atenção, que era do indiano com aquele estudante na faculdade de economia, acho que era administrador, em que o cara roubou na cara dura um indiano e fez com que aquele indiano morresse. Roubou na cara dura, enganou. O indiano, na sua inocência, ele falou, eu não sei brincar, e pela sorte ele ganhou do cara, e o cara fez com que ele morresse. O outro, obviamente, foi do senhor de idade, que o senhor de idade falou pro cara, você está me roubando no final. E o cara, ele não sabia o que fazer. Ele realmente roubou o senhor de idade porque era para ele ter morrido naquela prova. E o senhor de idade não morreu porque ele era o criador dos jogos e no final ele dá aquela chamada no cara. Mas estava na cara que o cara realmente estava roubando. Que as pessoas estavam tão desesperadas ali que não tinha mais saída. Era prova individual, cada um por si. Mas roubar é um elemento de sorte. Cada um realmente com sorte poderia passar e a sorte que predetermina a sua condição de continuar existindo no jogo ou não. Lembrando, a maioria decidiu continuar no jogo. Então sabiam dos riscos. Todos sabiam. O que as pessoas têm que entender é um seriado. Esse seriado, ele tem uma faixa etária que as crianças não podem assistir. Outra, a responsabilidade da criação é dos pais, não é do Netflix. Netflix não está criando seus filhos, vocês é que estão criando seus filhos. Não adianta culpar o Netflix por uma situação como essa. Quem cria são os pais envolvidos. Papai e mamãe hoje estão preocupados em ganhar dinheiro. Beleza, nós temos uma sociedade hoje em que uma renda familiar só vinda de uma única pessoa não comporta as necessidades todas observadas. Então papai e mamãe têm que trabalhar, colocar um filho no mundo.
esse filho quem é que vai criar? Se o papai passa, sei lá, 16 horas trabalhando e a mãe também, fora que ambos têm as suas necessidades. Ah, vou pra academia, quero sair com os amigos para jogar bola, você cuida, minha mãe cuida, quem é que vai cuidar e tudo mais. E aí? Quem perfaz a criação dos filhos? O Netflix? Então vocês estão culpando o Netflix porque traz uma brincadeira em que as pessoas têm que perfazer com a sua vida, sair de lá vivos, sendo que nós temos Jogos Mortais que foi pro cinema, que é uma atrocidade monstruosa. Nós temos outros filmes, outros seriados que também fazem a mesma coisa, mas o Round 6 me preocupou mais, porque tem a Batatinha e Batatinha é complicado. Jogos Mortais é pior ainda e ninguém falou nada. Jogos Mortais foi pro cinema, passou na Rede Globo, na tela quente, e ninguém abriu a boca. Eu sou de 1975. Na minha época passava Braddock, passava o filme do Charles Bronson, passava Comando Delta, passava, sabe, só os filmes de morte. Porra, os caras matavam brincando ali. Nossa, tinha um Massacre nos Estados Unidos, que era um filme de terrorismo, que era absurdo. Era absurdo o negócio, era sangue pra tudo que é lado, a tela ficava até vermelha, mudava até a película da tela. Ninguém falou nada. Nada. Quando os filmes de sexo passaram abertamente na Rede Globo e ninguém falava nada, nada, a sociedade simplesmente olhava e falava, e o teu filho tá assistindo, cara. As crianças assistiam. E aí? Ninguém falou nada. Jogos Mortais é pior ainda. Por quê? Porque a gente tem um maluco com câncer e que ninguém queria tratar o cara, o plano de saúde não cobria a operação, o médico tava nem aí pra ele. O que ele fez? Ele pegava todas as pessoas envolvidas e falava, muito bem, eu vou fazer um joguinho agora com vocês que a sua vida depende disso. Quantas pessoas morreram nos Jogos Mortais? Eu tinha mais medo dos Jogos Mortais da vida real, porque sempre tem um maluco que pode te sequestrar e pode falar pra você, eu quero fazer um joguinho aqui com você. Do que o Batatinha 1, 2, 3 fazer mal a alguém. Porra, é absurdo. Nós tivemos 6 filmes dos Jogos Mortais, sendo que os últimos filmes eram um policial, no qual o cancerígeno já tinha morrido, o policial vai lá e fala, agora eu vou matar todo mundo da prova. E não tinha um que sobrevivia. Ou seja, a própria prova que deveria passar valores às pessoas, como o do médico que perdeu a perna para lembrar que era obrigação dele tratar as pessoas, ele teve que serrar a própria perna para sobreviver, o policial que assume a posição do Jigsaw, ele mata todo mundo por prazer. Mas as pessoas estão preocupadas com o Batatinha 1, 2, 3. Cara, toma vergonha. Desliga a televisão e vai ensinar valores aos seus filhos. É isso que você tem que fazer. Ensinar que aquilo é um seriado e nada mais. Que nada vai acontecer. Que aquilo não tem nexo. Ensina valores a ele, a respeitar as pessoas, a ter dignidade na vida, a respeitar de maneira igual as pessoas de idade e as mulheres, sendo ele um menino ou uma menina, respeitar de maneira igualitária a todos os indivíduos dentro de uma sociedade. Crie valores a esse indivíduo. Peça para que ele pare de assistir lixo na internet ou nas mídias e comece a ler livros interessantes que vão educar e trazer valores reais para quando ele for um indivíduo, ele saber exatamente o que é necessário para que a sua mente absorva de informação. Hoje a gente tem milhões de informações na internet e que se você peneirar, talvez 10% preste. A grande maioria não traz informações reais, informações verdadeiras e construtivas aos seus filhos. Simplesmente a proposta de certos canais é: vá trabalhar, eu cuido da sua criança, deixa aqui o YouTube rodando enquanto eu encho o bolso de dinheiro e eu cuido do seu filho. A gente faz uma banheira aqui com não sei o que, a gente imita não sei o que, e aí a pessoa vai lá e deixa a criança assistindo. E quem vai criar o seu filho são adultos que têm canais no YouTube voltados a crianças. Preste atenção. Você é responsável em educar o seu filho. Você é responsável em passar a devida informação a ele, trazer valores, explicar como uma sociedade funciona, o que ele vai enxergar, o que ele vai encontrar na faculdade, o que ele vai encontrar no seu primeiro emprego.
O que eu vi dentro de empresas, eu recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa de crédito por R$ 10.000 por mês. No dia da minha entrevista, eu passei na prova, foram 2 provas que eu tive que passar, eu passei nas provas de análise de balanço, fluxo de caixa e tudo mais. Eles olharam para minha cara e falaram: você está preparado para trabalhar numa empresa onde você vai ser testado, onde as pessoas vão te sabotar, vão te sacanear, vão puxar o seu tapete, vão falar mal de você, vão te colocar num estresse absurdo por R$ 10.000? Eu falei: cara, não. Virei as costas e fui embora. Não me submeto a isso. Não me submeto. Virei as costas e fui embora. É assim. Essa é a sociedade que a gente vive. Eu conheci mulheres que se utilizaram do corpo para poder subir na vida. E aí? Eram pessoas que trabalhavam em funções que elas não estavam de acordo. Falaram: não, eu vou dar o golpe aqui, vou chegar para o meu chefe, vou ter relações com ele, vou conseguir aqui um emprego melhor. E conseguiram. Tiveram relações. Chantagearam o patrão. E aí? A sociedade faz o que com isso? Nada. Por quê? Porque acontece. Eventualmente acontece. Essa é a vida. Ou vocês ensinam aos seus filhos o que é a vida realmente e ensinam que isso é errado, ou a gente vai ter realmente pessoas apontando o dedo para o Netflix predeterminando o que os meus filhos devem assistir no Netflix. O Netflix é que nem uma grande mesa com milhões de pratos em cima. Cada um escolhe o que quer comer, o que quer assistir. Eu tenho um monte de coisa que eu não assisto no Netflix, porque eu não compactuo, não assisto, não quero. Eu quero assistir um nicho específico de filmes, eu vou lá, vejo o trailer, se me agrada eu assisto. Se tem realmente fatores que eu concordo, beleza. Um outro exemplo, recebi uma proposta aqui do Far Cry 3 de graça, da Ubisoft. Fui assistir o gameplay para ver se realmente estava dentro daquilo que eu gosto de jogar. Quando eu vi, tinha morte de animais. Eu não compactuo com morte de animais, eu desinstalei o jogo. Não compactuo. Não tenho que matar animais para construir bolsinha, para colocar objetos e utensílios. Eu não compactuo. Não vou matar animais, não mato animais na vida real, eu não vou matar no jogo. Desinstalei, quero que a Ubisoft se foda, porque fazer um vídeo, um filme, um jogo, baseado em princípios de que eu tenho que matar animais para sobreviver, não se encaixa naquilo que eu acredito dentro de um princípio de uma sociedade. Não. Eu não compro bolsas de couro, coisas desse tipo. Eu uso tudo napa e bolsas sintéticas. Sabe? Não compactuo. Então, não vou tirar a vida de um animal. Desisti, desinstalei o jogo. É assim. Isso chama-se criação de valor. Eu vou predeterminar aquilo que realmente se enquadra naquilo que eu acredito e naquilo que vale a pena para que eu possa jogar ou assistir. Seus filhos, a mesma coisa. Façam com que eles criem valores. Não adianta culpar o Round 6. Culpem a sociedade, porque o Round 6 é um reflexo da sociedade. De novo, trazendo todos os elementos que eu apontei. É assim. Então parem com mimimi e simplesmente façam seus filhos assistirem aquilo sob a ótica de que é só um seriado, nada mais, e que nada daquilo, tirando as relações interpessoais entre os indivíduos, é real. As provas, elas são lúdicas e simplesmente para mostrar para os indivíduos que eles estão errados, como eles agem errado e como eles se tornam animais inseridos dentro de um contexto. Novamente, ninguém era obrigado a jogar. A maioria votou em continuar jogando. Ok? Então, assim, comecem a ver as coisas como elas são realmente. E não inventar o que não existe. Ok? Comecem a prestar atenção dentro de suas casas, as informações que entram dentro da sua casa e como elas são peneiradas na cabeça de seus filhos. Como os seus filhos vão entender a informação que é processada, como eles vão colocar essa informação junto aos amiguinhos da escola, à faculdade ou às suas redes sociais. Ok? Porque o que educa hoje não é o Netflix, é o Twitter, é o Facebook, é o TikTok. É isso que educa. E o YouTube. As informações que eles recebem e processam de discurso de ódio, discurso de direita e esquerda, seja alguma coisa, como alguma coisa, vista a roupa que eu estou mandando, quem predetermina isso é o Twitter, é o TikTok, é o Facebook, é o YouTube, que é o que eles recebem hoje de informação.
ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu só fico chateado porque tem muita gente que ainda causa fake news, que ainda propagam a ignorância e não saem da caixinha para ver que o que acontece em si não é a brincadeira do Batatinha, mas como a sociedade se comporta inserido dentro daquele contexto. E tudo que a gente vê lá dentro é o que a gente vê no mundo real. Tudo acontece no mundo real. É que as pessoas não mudam suas atitudes, elas continuam potencializando aquilo que realmente elas fazem. É isso, tá bom? De novo, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de tratamentos considerados hoje, que são alternativos, a gente possa complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos os tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como a questão das limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter as devidas informações, principalmente dos valores sobre esse tipo de coisa, uma vez que, obviamente, eu sou um profissional de terapias alternativas e tudo é cobrado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$8, o que nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes. O segundo é o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, e você pode doar o valor que você puder e quiser, também nos ajuda e muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.